Oi, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o homem cordial. O homem cordial é uma característica brasileira, um personagem brasileiro, descrito pelo autor Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil. Em um dos capítulos ele descreve várias coisas nesse livro, ele fala sobre muitas questões e uma delas é sobre o homem cordial. O homem cordial, ele é uma manifestação emocional do brasileiro que tem muita dificuldade em lidar com qualquer questão impessoal, qualquer questão de seguir as normas, de seguir aquilo que é estipulado. Ao contrário, ele gosta do que é íntimo, do que é mais próximo e que pode ser mudado, mas que pode ter, pela relação, ser transformado. Então vamos falar um pouco sobre esse capítulo do Sérgio Buarque de Holanda. Ele inicia o capítulo dizendo que família e Estado muitas vezes têm sido pensado como um sendo continuação do outro. A família se inicia no início da humanidade e posteriormente, a partir daquela formação da família, a partir daquela forma de se pensar, um grupo maior vai surgindo, então surge o Estado. E ele diz que esse pensamento não é verdadeiro. Essa distinção entre Estado e família, ela não dá conta de entender a formação do Estado. E ao contrário, o Estado não seria uma continuação da família, mas seria uma transgressão da família que é constituída. Ou seja, o Estado seria, pela citação do próprio Sérgio Buarque de Holanda, seria um triunfo do geral sobre o particular, do intelectual sobre o material, do abstrato sobre o corpóreo. Está entendendo como Estado e família são oposição e não necessariamente um continuando ao outro? E para isso o autor traz um texto de Sófocles, da Grécia Antiga, que trata sobre Antígona e Creonte. Antígona é a história, na verdade a história se chama Antígona mesmo, e Antígona ela é a filha de Édipo e sobrinha de Creonte. Basicamente a história retrata esse conflito entre o mundano e o divino, entre o geral e o particular, né? Antígona teria herdado o direito divino de governar, enquanto Creonte teria pela lei o direito de governar, né? Pela lei dos homens, a lei do divino versus a lei dos homens, sempre essa distinção, né? E posteriormente no livro Sérgio Buarque de Holanda traz então essa mudança desse pensamento mais íntimo, mais familiar, mais próximo que as pessoas tinham, então especialmente na época pré-moderna, a Idade Média, mesmo na modernidade, até que isso vai se transformando com as transformações da Revolução Industrial. A relação humana vai desaparecendo e a relação no trabalho, por exemplo, ao invés de mestre e aprendizes, a relação se torna de empregado e empregador. E uma sensação muito presente dos empregadores ao comandar essa massa de trabalhadores, uma sensação de irresponsabilidade ou da perda da intimidade com esses trabalhadores era muito presente. É uma nova ética que surge na sociedade, uma nova forma de se relacionar. É só a gente comparar então as empresas e as indústrias atuais com a relação anterior de um mestre e um aprendiz que utilizava o mesmo objeto, que estava no mesmo espaço do mestre, enfim, que herdava aquele saber que era passado de pai para filho muitas vezes, né? E a relação com o trabalho se transforma totalmente, uma relação impessoal e mecânica dos tempos modernos. E Sérgio Buarque de Holanda chama atenção para a crise que esse tipo de relação vai trazendo. Quer dizer, uma sociedade que está acostumada com o que é familiar, com o que é próximo, a se desenvolver culturalmente a partir disso, de repente uma ruptura acontece, especialmente com as revoluções burguesas, né? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa,
com essas duas evoluções a gente vai vendo que acontece uma ruptura nos valores sociais e a sociedade vai tendo que se adaptar. E exigências dessa nova ética social vão surgindo. A sociedade que não se adapta a isso fica muito restrita, haja vista que esses valores estão eclodindo para todos os lados. Então, se as pessoas não se adaptarem, a sociedade não se desenvolve economicamente, socialmente, culturalmente. E essa mudança marca então um triunfo das virtudes, o quê? As virtudes antifamiliares. O espírito da iniciativa pessoal e da concorrência próprios do que a gente vai chamar de liberalismo, né? Esse sistema político que abarca o capitalismo. E no próprio Brasil isso se faz presente. Durante o período do Império, século XIX, metade do século XIX, os filhos começaram a não mais se desenvolver, segundo Sérgio Buarque de Holanda, mantendo-se no seio familiar. Então começou a ter uma necessidade dos filhos da elite, especialmente, a irem para fora, irem para as universidades, irem para faculdades, estudarem fora, seja no exterior ou seja nas capitais do Brasil. E o autor traz que para Joaquim Nabuco, um ministro estadista da época, também se percebia essa relação, essa dificuldade que estava surgindo. E esse político, então, ressalta: em nossa política, em nossa sociedade, são os órfãos, os abandonados que vencem a luta, sobem e governam. Ao mesmo tempo que se percebia essa mudança, no Brasil há um certo desequilíbrio e uma certa incapacidade de se incorporar a esses valores. Até hoje é difícil distinguir no Brasil as necessidades públicas da privada, ou fazer distinção entre o domínio público e o domínio privado. E o Sérgio Buarque de Holanda traz aí uma distinção do autor Max Weber que Raízes do Brasil tem muita base nesse autor, né? A escrita do Raízes do Brasil se baseia muito em compreender a ética social, uma ética religiosa, uma ética dos valores sociais e como aquilo constrói a sociedade. Max Weber também tem em seu famoso livro A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, também traz esses valores da construção social a partir de valores morais e éticos, né? E Max Weber citado por Sérgio Buarque de Holanda, fala o seguinte: para a distinção entre funcionário patrimonial e o mero burocrata. Para o funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular. As funções, os empregos e os benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. Esse parágrafo, o Sérgio Buarque de Holanda está dizendo que dificilmente e só raramente no Brasil tivemos um corpo administrativo voltados para interesses públicos, especialmente objetivos. Ao contrário, no Brasil houve uma supremacia do núcleo familiar, incontestável, a supremacia do valor do núcleo familiar até hoje. E é daí, dessa supremacia do núcleo familiar, da supremacia da necessidade de intimidade, a necessidade do que é familiar, que Sérgio Buarque de Holanda cunha o termo homem cordial, que ele diz que as relações em geral no Brasil se constroem especialmente pelo coração, pela conexão íntima e emocional, que o autor vai denominar cordialidade. Quer dizer, o brasileiro sempre tem esse fundo emocional muito rico e transbordante. Por exemplo, de outro lado, que temos esse vínculo emocional, a religiosidade nos cai de maneira contraditória. Gostamos da religiosidade, mas somos contrários aos ritos. Diferente dos japoneses, por exemplo. Não conseguimos ter uma sociedade ritualística como a deles e que segue as normas ritualísticas. Ao contrário, o brasileiro tem aversão a qualquer tipo de polidez, de frieza na relação.
E isso trata essa dificuldade de polidez, dificuldade de se relacionar a partir de uma regra, um regramento sério, diz muito sobre uma dificuldade de estar consigo mesmo. O homem cordial, essa personalidade, esse traço da personalidade brasileira, ele tem pavor em ficar sozinho, em se perceber. Assim, a vida em sociedade é uma libertação dessa dificuldade de ficar consigo mesmo. Essa é a polidez do homem cordial. E trazendo um trecho para exemplificar, Buarque de Holanda cita Nietzsche, dizendo o seguinte: vosso mau amor de vós mesmos os faz do isolamento um cativeiro. E isso se expressa na sociedade, uma dificuldade de reverência prolongada ante um superior e o desejo constante e contínuo de estabelecer intimidade com quem quer que seja. E a própria linguagem colabora para isso, o diminutivo, o inho, né, a relação próxima com objetos e pessoas, sempre trazendo para o coração de novo. E estrangeiros também tinham essa dificuldade, têm essa dificuldade ao chegar ao Brasil e entender, compreender esse tipo de relação que parece próxima, mas não se é. O que acontece? E no livro o autor menciona que um comerciante da Filadélfia teria vindo ao Brasil e se surpreendido com a dificuldade de se negociar aqui, haja vista que é preciso ter uma amizade com quem se negocia, né? E que não é próprio dos países de fundo de base protestante, por exemplo, como os Estados Unidos, né? Mesmo a religiosidade não escapa dessa cordialidade, os santos são trazidos para casa, o Jesus é colocado no bidê da pessoa ao lado da cama, todo mundo tem uma santa em casa, a relação com os santos é muito próxima, quando é perdido um objeto é rezado para o santinho, colocado na sua mão, e, enfim, a relação é muito íntima e muito... a cultura se mescla muito com a religiosidade. É permitido muito isso, não tem esse distanciamento entre cultura e religião, ou de ritual e prática da vida. E esse traço de intimidade se traduz ao horror, ao distanciamento. E o ritual sempre acaba se afrouxando, se humanizando. A religiosidade também, além dos objetos, dos santos chegarem próximo às pessoas, é também sempre uma religiosidade superficial, de pompa, mas não um ritual propriamente dito, da crença no ritual que é muito contrário às pessoas que têm uma religiosidade mais afinca, que praticam mesmo os mandamentos e tudo mais, por exemplo, na religiosidade cristã. Para finalizar, cordialidade e o homem cordial de nada tem de bonzinho ou de uma qualidade necessariamente positiva. Ao contrário, ela diz mais respeito à impulsividade, o agir pelas emoções. E da mesma forma que Max Weber quer entender a construção social dos Estados Unidos a partir de uma ética religiosa, Buarque de Holanda também está tentando interpretar o Brasil a partir dessa ética católica e também dessa visão da cordialidade, que é um traço que nos motiva e move o brasileiro de modo geral. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, vai ter uma sequência agora. Fiquem à vontade aí para fazer questionamentos, críticas e trocar uma ideia aí. Estou sempre aberto, gosto muito de história e de aprender também com vocês aí, com quem está me assistindo. Dê um like aí embaixo, joinha e seguimos, tá? Valeu!